Pra gente que gosta de ver anime, é sempre bom ter aquele achadinho de vez em quando do anime que você não conhecia, nunca viu e ainda desperta uma certa curiosidade, um interesse a mais. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem aí com vocês e hoje cá estou eu para lhe mostrar alguns dos animes que muito provavelmente você não ouviu, não viu e ainda deixou passar agora nessa primeira temporada do ano, que vai de janeiro a março. E sim, tem pra tudo que é gosto, pode ficar tranquilo, e ainda na descrição do vídeo tem o nome de cada obra, em qual streaming ou o site não oficial de sua preferência você vai poder encontrar cada uma delas, e elas estão dubladas ou legendadas. Tá, mas agora me diz o que raios são esses sites não oficiais que todo vídeo de lista você acaba dizendo. Tem uma galera que sempre me pergunta isso nos comentários, gente. É bem simples. Quando eu falo de sites não oficiais, são aqueles que não são streamings autorizadas a ter ali um catálogo de animes, em outras palavras, ilegais. E aí vai ser da escolha de cada um, porque é só dar um Google ali com o nome do anime que você vai achar trocentos deles. Agora até talvez nem tanto, né, porque tem muitos saindo do ar aí e tudo mais, mas ainda assim até que tem uma quantidade ali boa. E óbvio, né, gente, eu só tô explicando isso aqui no vídeo pra você saber que é errado. Eu só tô mostrando o que você não deve fazer, né? Com certeza. Mas enfim, um anime que muita gente não ouviu, ou até talvez podem ter esquecido porque ele lançou agora no finalzinho da temporada, foi o New Atori Fighter, aquele anime zoeiro do galo lutador que sai metendo a penada bicada em monstros pela cidade afora, salvando todo mundo. É um anime que sim, ele tava ali na minha lista, né, pra acompanhar, mas honestamente eu não tava com nenhum hype tão grande assim pra ver ele. Mas que anime que me superou praticamente todas as expectativas. Ele até estreou com uma nota ali razoavelmente ok, mas eu não tava esperando nada disso do que aconteceu nesse início da história. Porque esse galo daqui, ele não é bom. Ele tem os poderes ali, sair batendo nos monstros, mas isso daqui é realmente o suprassumo do galão velho. Ele é o cara, ou o bicho mesmo, sendo que até tem musiquinha de faroeste pra ele. Mas o que me quebrou mesmo em toda essa história daqui é que ele tem todo um passado ali, uma história toda sentimental, com um drama a mais porque ele perdeu alguém que ama, que no caso era uma galinha. E aí do nada vai ter algumas outras partes que também são sentimentais, mas que ao mesmo tempo elas são engraçadas por conta desse contraste, né, de estranheza que acaba dando. E ainda tem outras partes ali, algumas outras piadinhas no meio disso tudo, que são melhores ainda, como uma galinha chorando porque ele tá indo embora lutar contra o mal. E eu sei que ele tá com 3D aí visivelmente duvidoso, e que muita gente pode achar estranho isso tudo, mas, gente, é um anime de um galo que luta contra monstros pra salvar as pessoas. Então é óbvio que eles nunca se propuseram a entregar algo incrivelmente belo nessa parte da animação. É pra ser algo bizarro mesmo, zoeira mais purinha. E na realidade, toda essa animação que às vezes é um pouco mais quadradinha mesmo, ela parece que se encaixa melhor ainda com o anime. Aí tem um anime que me fez mais querer fazer esse vídeo, basicamente ele foi o pontapé inicial, né, que é o Release That Witch. Na realidade ele é um Don Juan, uma obra chinesa, popularmente dita como animes chineses, né, que é só pra facilitar aqui a busca, né, o entendimento de cada um, então deixa assim que todo mundo tá entendendo. E o grande lance dessa obra daqui é que ela estreou com uma notaça de 7.81 e ainda que ele é um isekai. Gente, hoje em dia é difícil a gente ver um isekai, obviamente, né, fora aqueles já mega conhecidos aí no mercado, que consegue ter uma nota dessas. Então assim como Lord of Mysteries e até o Fated Magical Princess, esse que na realidade na adaptação ali meio que perdeu essa história, esse fator aí isekai, né, mas enfim, na realidade ele é pra ser um, a China tá mostrando que eles podem sim ser os grandes novos criadores de bons isekais. E o mais incrível desse anime é toda essa construção da narrativa, a ambientação no meio do mundo medieval, misturando um sobrenatural de uma forma tão boa de se ver, porque é tudo tão bem feitinho e cativante, onde a gente vai ter de história um cara que do nada vai parar no corpo de um príncipe, que é visto como medíocre, pouco confiável e ainda é dono de um território insignificante. E aí ele vai ficar usando todo o seu conhecimento sobre tecnologia e o que mais possa ser de utilidade, né, nesse novo e precário mundo, além de ter que lidar com as bruxas, que ali nesse tempo eles estão naquelas caças bruxas, mas a forma como ele lida com elas e tudo ao redor é de uma beleza e que dá uma sensação boa de acompanhar, porque ele tem aquela malevolência nas palavras, sabe conduzir bem uma conversa, tem aquela persuasão no nível máximo, e aí vai mudando totalmente essa forma arcaica que eles pensavam sobre tudo, ao mesmo tempo em que adentra cada vez mais nesse mundo, vai ajudando as pessoas necessitadas e ainda busca lutar pelo trono contra os seus outros irmãos, porque ele sabe que dentre todos, ele é quem conseguiria trazer a verdadeira paz e melhorias reais a todo mundo. E além dele estar disponível na Crunchyroll, tá aí um Don Juan no áudio original, né, em mandarim, ele não me causou aquela
estranheza que geralmente acontece. Mas ainda assim, como teve o Lord of Mysteries, eu gostaria que esse anime aqui, ele recebesse sim aquela dublagenzinha em português BR, que a gente sabe que no final das contas é uma das melhores que existe, porque nesses mundos aí mais fantasiosos e medievais, parece que eles conseguem dar um peso maior ainda. De uma obra made in China para um made in South Korea, né, na Coreia do Sul, a gente vai ter o Terror Man, um manhwa que até o pessoal aqui do canal ficou perguntando, né, o que aconteceu com ele, porque era pra sair em janeiro, mas simplesmente sumiu. Mas não, é que na realidade, estranhamente, ele teve um lançamento super fechado, só pra uma plataforma sul-coreana que eu não faço a menor ideia de qual que é o nome dela, e o que não faz o menor sentido no final das contas, né? Até parece que eles estão tentando copiar o Japão e tornar as obras deles mais deles ainda, sendo que o resto do mundo consome muito esse tipo de obra, e sim, muita grana daqui vai pra lá também, né? Mas, enfim, só há pouco começou a aparecer mesmo em alguns pouquíssimos ali sites não oficiais, então, literalmente, se você for pesquisar por esse anime aqui, esse manhwa, né, é meio complicado de achar. E ainda assim, não foi aquela coisa maravilhosa, né, mas deu um bom passatempo legal, sendo que ele fala de um adolescente que tem o poder de prever desastres antes que eles aconteçam. Até porque prever depois é meio fácil, né? Esse poder aí todo mundo já tem quando nasce, né? Prever as coisas depois que elas aconteceram. E com essa ability, ele acaba ganhando a imagem de um vilão e não de um herói. Porque imagina só, do nada, em todos os quase desastres e possíveis tragédias, sempre aparece um cara mascarado muito duvidoso. E como nada aconteceu, ninguém vai entender que foi ele que não deixou o pior acontecer. Mas mesmo sendo rotulado como um terrorista, ele precisa continuar nesse caminho, porque senão significa deixar muitas outras pessoas morrerem. E a cada novo desastre e problema, vai começando a descobrir que tem uma rede imensa de conspiração por trás de tudo, organizações criminosas, outras espécies de poderes, que vão todas ali culminar em mais problemas, lutas e desafios pra ele. O One-chan Goku é um caso que é meio sacanagem eu indicar ele aqui pra vocês, mas vale a pena pelo menos pra saber e ali gravar na memória pra depois lá sim continuar a ver. Isso porque ele é um projeto bem pequenininho, tanto que saiu só aqui pro YouTube, que é onde vocês vão poder ver, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e ele é pra ter um total de 3 episódios. O primeiro até foi lançado agora no início do ano, e os outros 2 vão ter até o final do ano e início do ano que vem pra virem. Então é por isso que é meio sacanagem eu indicar ele já agora pra vocês, né? Mas traz ali uma experiência legal, dá um bom passatempo bacaninha, porque tem uma base de um terror psicológico mais leve, com uma animação diferenciada, mas que ainda assim chama atenção, sendo a base uma vila que foi esquecida e ficou isolada com o crescimento da tecnologia nas cidades grandes, e ali tem uma lenda antiga que diz que se você não se comportar, uma cópia falsa vai aparecer, tipo um doppelganger. E aí nesse lugar tem uma garota que estava ansiosa para reencontrar a irmã mais velha, que passou um ano inteiro internado no hospital com problemas de saúde, e aí reencontra ela, vão passando os dias juntas, se divertindo, vão no festival, almoçam, conversam e tantas outras coisas, até que uma certa noite ela acaba recebendo uma ligação estranha, dizendo que tem alguma coisa errada nessa história daí. E é aí que começa a parte boa, construindo aquele mistério mais psicológico, onde a garota começa a perceber pequenos detalhes estranhos, investigando, sendo questionada e se questionando, enquanto vem as tantas perguntas do que raios está acontecendo, o que é esse mistério que paira sobre essa cidade e como resolvê-lo. E quando tá chegando lá no clímax, resolve terminar e deixar a gente esperando. Mas como eu disse, vale pelo menos pra passar um tempinho. E pra quem gosta de um drama, meio que misturando ali um slice of life, a gente teve o Ikoku Nikki, que ele é um josei, né, mas que obra mais boa de ver. Não à toa que tá com uma das melhores notas da temporada, seja dos novos animes ou até das continuações. Porque o modo como eles contaram essa história, que explora a solidão, a perda, luto e todo o desafio que é crescer e até cuidar também de alguém que tá crescendo, é de uma magnitude sublime que a nota vai falar por si só. E o interessante desse anime é que, além de bem filosófico, eles usaram bastante simbolismos também para dar um pouco mais de profundidade e veracidade para cada sentimento de cada um dos personagens. Como, por exemplo, tá andando num deserto, sem rumo e sem conseguir ver nada, ou, em outras palavras, sem um rumo definido para sua vida junto da solidão. Um oásis no meio do deserto, com o simbolismo de que ali tá tudo que você mais ama e guarda com carinho dentro de si, talvez indo para algum lugar cheio de pessoas, que é um lugar mais acolhedor, onde faz você se sentir parte daquele momento. E a base dela vai falar de uma garota que acabou perdendo os pais num acidente, e ela vai morar com a tia dela, que é uma escritora bem excêntrica, toda desajeitada, parece não ligar para nada, mostrando justamente todo esse crescimento e luto da garota,
assim como dos outros demais personagens envolto dela, enquanto elas vão encontrando uma na outra não o que elas queriam, mas sim o que elas mais precisavam para melhorarem a si mesmas. Eu sei que não é um anime para todo mundo, né, mas para quem gosta de um bom drama, esse daqui é indispensável por toda essa entrega de uma história e demais questões ali que chegam a ser mais palpáveis de tão próximas à nossa realidade, obviamente, né, tudo na medida do possível. Já o Fate, eu acho que não é nem porque passou batido pelo pessoal, mas como isso daqui perdeu, ou até na realidade ele acabou nem recebendo o hype que merecia no Fate Stranger Fake. Talvez porque seja uma série um pouco mais longa, né, mais antiguinha, e aí o pessoal fica um pouquinho de preguiça de ir atrás do que tá rolando, mas diga-se a verdade, né, se você só cair de paraquedas aqui nesse Stranger Fake, só vai parecer que tem uma história incrivelmente aleatória, com algumas lutas muito legais e uma animação melhor ainda. Mas nesse spin-off aqui, que foi outro que teve uma notaça, a base da base é uma guerra que acontece aqui na Terra, chamada de Guerra do Santo Graal. Ela se inicia com um ritual onde vai ter alguns magos, que eles são chamados de mestres, e aí eles invocam espíritos heróicos do passado que vão ser conhecidos por servants, ou servos. E aí cada duplinha dessas vai lutar até restar apenas um par vencedor, que vai poder reivindicar o Graal, que seria um item ali que realiza qualquer desejo. E lá na primeira temporada a gente tem um garoto ali que não tá entendendo nada do que tá acontecendo, mas ele acaba entrando nessa guerra e invocando a serva da classe Saber, que até ficou mundialmente famosa, né, sendo a versão feminina do Rei Arthur. E agora ela ainda tem essa mesma base de invocações e tal, porém a Guerra do Santo Graal ela tá sendo feita artificialmente ou de forma forçada lá nos Estados Unidos, por isso que ela é falsa, é fake, e por isso também que ela acaba funcionando mais como um spin-off e os heróis vão ser invocados de uma forma imperfeita, gerando um caos a mais, com personagens lutas mais imprevisíveis, fora do padrão das anteriores. Então, fora toda essa delícia que já é essa qualidade visual que sempre impressiona, não só as de ação, né, mas ainda tem toda a dinâmica da história, uma coisa muito legal é que cada vez que você acha que um personagem tal é forte, aí vem outro mais forte ainda que arregaça ele facinho, facinho. E de continuação ainda, da mesma forma que rolou aí com o Fate, aconteceu agora com a segunda temporada do Medalist, um anime que eu sei que ele vai ser um pouco mais nichado, né, porque é de esporte, mas foram 39 mil votos lá na primeira temporada contra meros 4 mil agora na segunda, sendo que essa continuação, ela se saiu melhor ainda e, de novo, mais um com uma das melhores notas da temporada, e eu não sei por que o pessoal parou de acompanhar, isso é uma coisa até que tá acontecendo cada vez mais, com várias continuações, tipo MF Ghost 3, que tem uma das melhores notas até de todas as sequências dele, mas com uma base de views mais baixas que as anteriores. Infelizmente, o pessoal tá deixando essas joias aí escaparem só por serem continuações. E aqui no Medalist vai falar sobre uma garotinha que sonha em se tornar uma profissional na patinação artística no gelo, mesmo tendo vários problemas e dramas na vida dela, além do fator de já ter passado da idade para começar a treinar. E é aí que vai entrar um treinador que se vê naquela criança, tendo passado por algo semelhante, e vai fazer de tudo para levá-la até as Olimpíadas. Um anime que consegue entregar emoção, uma comédia boa demais. Essa protagonista é muito queridinha, muito fofinha, até bobinha ao mesmo tempo, e ainda tem boas partes de uma dificuldade extrema, que não vai deixar cair naquela monotonia dela ganhar sempre, puxando muito mais para uma realidade. E ainda por último, só pra desabafar aqui mesmo, mas me diz qual que é a moral de você lançar o filme de um anime num mês e aí um mês e meio depois vira a próxima temporada. Sendo que, quando chegar essa nova temporada, o filme mal saiu dos cinemas do Japão. Ok, que eles querem que os japoneses, né, se sintam mais privilegiados, né, que assistam antes, tenham um anime antes ali pra eles, mas aí depois eles também estão reclamando que falta aquele retorno monetário, mas também não liberam, né, pro resto do mundo ver esse bendito filme spin-off aí do Slime, enquanto o pessoal ainda tá hypado por ele. Só vai chegar lá depois quando o povo já não tá nem mais aí, porque já vai ter a nova temporada pra ver. Ele que vai estar mostrando uma aventura paralela ali do Rimuru numa área litorânea, encontrando um povo secreto, dando certas lutas e aquela coisa toda que a gente já conhece, mas que seria assim muito bom vir antes pra dar aquela aquecida, né, antes de chegar essa quarta temporada, mas enfim, vai entender, né? Quase todo o filme de anime que lança lá no Japão demora 2, 3, 4, 5, meio ano pra chegar pros lados de cá, né? Isso sim que é uma sacanagem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e, claro, encontrado aquele bom anime que passou mais de fininho, mais de cantinho e você vai conseguir aproveitar pra maratonar mais tarde. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!